o prazo que o TRF da 4ª Região costuma usar para condenar um réu em segunda instância é inferior a 1 ano. Então, se fosse seguir esta cronologia, esse prazo, esse rito, haveria possibilidade de uma sentença, de uma decisão em segunda instância antes do prazo da eleição. Mas a gente sabe que a defesa do Lula vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para protelar, para criar chincanas, para tentar evitar um julgamento antes da eleição. E também nisso o juiz Sérgio Moro já se precaveu. Ele põe ali na sentença várias e várias, ele dedica acho que páginas e páginas ao que ele chama de fundamentação. E aí ele analisa cada uma, com paciência de Jó, cada uma das alegações da defesa do Lula. De que houve cerceamento de defesa, de que teria havido uma guerra jurídica ou guerra política promovida por ele, Moro, contra o Lula, que teria havido suspeição do julgador, que teria havido intimidação do advogado dele, do Roberto Teixeira, por ter sido interceptado, que teria sido ilegal a condução coercitiva do Lula, e ele vai desmontando com dados, com fatos, com instrumentos jurídicos e com provas nos próprios autos, cada uma dessas alegações. É interessante ver quando ele volta ao momento da condução coercitiva do Lula, porque várias coisas ficam explicadas ali. Ele diz que eles já estavam fazendo uma interceptação telefônica do Lula e de outros, com base numa autorização da Justiça, e que nessa interceptação viu-se a combinação do Lula com aliados seus para tentar empastelar uma possível chamada do Lula para depor, indo lá deputados, fazendo ali uma bagunça, e que então por isso deu-se a necessidade de uma condução coercitiva para evitar até violência, evitar um tumulto e evitar a destruição de provas. Então com isso ele explica a condução coercitiva. E com relação à própria divulgação dos áudios da interceptação telefônica, ele fala ali, fomos criticados por vazar conversas irrelevantes. Não, destruímos centenas de gravações que não diziam respeito aos fatos investigados. Mas havia ali, nas conversas aparentemente irrelevantes, ele diz, vários elementos de corroboração da posse, não só do triplex, como do sítio de Atibaia, que é fruto de um outro processo. Então ele já dá uma palhinha do que vem por aí em relação ao sítio de Atibaia. Ele fala, tem pessoas combinando encontros em propriedades, como a propriedade rural de Atibaia e tal, etc, etc. Então também essa cronologia do processo é muito interessante. É uma espécie de making of de como se deu o processo, de como se deram as tentativas da defesa do Lula de empastelar o processo em todo momento. E ele diz, o Roberto Teixeira foi interceptado como investigado e não como advogado, coisas que eu já falei várias vezes aqui. É importantíssimo, não existe imunidade para advogado quando ele é acusado de praticar crimes. Então é bem interessante também sobre esse aspecto. O aspecto que eu não concordo, que eu não acho interessante, é quando o juiz Sérgio Moro se põe a vestir as carapuças que tentam lhe imputar, justamente porque ele consegue com argumentos derrubar todas elas. Então ele não precisava falar em prudência, em cautela, em trauma, e nem falar, este juiz não tem nenhuma satisfação pessoal. Não precisava dessa parte. Ele podia pular essa parte.